Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-o para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Pedro, amados irmãos e irmãs, a alegria desta liturgia, nesta quinta-feira, abre os nossos ouvidos no sentido que nós não devemos nos desesperar diante das coisas que muitas vezes nos afrontam e nos assolam. Vejo que cantamos no Salmo: é feliz quem a Deus se confia. Talvez essa seria a pregação para esta noite, para irradiar os nossos corações e descobrirmos de fato que alguém que lança toda a sua confiança em nosso Deus é alguém que anda e lida seguro. Estar em Deus é estar no melhor lugar possível de se escolher, e não estar em outros lugares e nem em outras coisas. É em Deus que nós precisamos alicerçar a vida
e os nossos projetos. Este Deus que nos deu a vida, este Deus que nos chama a confiar nele, de todo o coração e de toda a alma, e não somente da boca para fora. Pois a felicidade vem para aqueles que confiam de verdade. Quantas vezes falamos que confiamos, mas recuamos na hora que mais precisamos. É preciso ser feliz e estar feliz em Deus quando abraçamos o projeto de evangelização e colocamos na frente o nosso rosto cristão, que precisa ser de fato explorado, colocado aos quatro cantos do mundo. Um cristão que se declara amante da cruz é um cristão também que terá sua vitória. Uma vitória que perpassa pela cruz, uma vitória que perpassa pela espada, pela dor, pelo açoite, mas uma vitória que por tudo isso que passou ainda será mais alegre, porque depois das dificuldades, segundo nosso Deus, vem as grandes abundâncias. E é nessa abundância que eu gostaria de convidá-los para alicerçar os seus pensamentos e corações nesta noite, nesta Santa Missa. Ouvimos este evangelho tão conhecido sobre Lázaro, o pobre e o rico. Meus irmãos e irmãs, o entendimento e a riqueza dos detalhes que o evangelista Lucas, a comunidade, vai discorrer no capítulo 16, nos traz um aprendizado ímpar para nossas vidas. Acompanhemos. Fala-se de que havia um homem rico que se vestia com roupas finas, que era elegante, que vivia em festas esplêndidas todos os dias. E de um outro lado, contraponto, um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico, e queria matar a fome com as sobras que caíam na mesa do rico. E além disso, os cachorros vinham lamber suas feridas. Este é o primeiro enredo. Nós temos aqui duas grandes imagens, do pobre Lázaro e do rico. Embora o texto nos revela mais detalhes do pobre Lázaro, quem fica, mesmo sendo rico, de lado é o rico. A começar que o texto diz: havia um homem rico. Qual é o nome dele? Rico. Ele não tinha nome. E havia um pobre Lázaro. Ele tem um nome. Para Deus, quando nós deixamos que as coisas que nós temos ocupem a nossa vida e roubem de nós o que nós somos, nós perdemos até o nome. Quando deixamos no mundo que as riquezas efêmeras, que a riqueza externa, que a vaidade, a compulsividade torne conta de nós, entre em nós, nós deixamos de ser aquilo que somos e nos tornamos aquilo que não queremos ser. Aqui vemos, o rico nem nome tem, o pobre tem, Lázaro. E o texto ainda vai dizer mais: Lázaro estava na casa, na porta, com fome, querendo comer as migalhas, e ainda vinham os cachorrinhos para lamber suas feridas. Pobre, com fome e machucado. Rico, com roupas bonitas e viviam em festas. Este é um paralelo para a nossa análise. Meus irmãos e irmãs, perceber no enredo do texto que o rico não tem um nome é automaticamente reconhecer que é alguém que não fará ou não fez um bom caminho diante da vida. Lázaro, ao contrário, em contraponto, é alguém que recebe o nome. E quero dizer, feliz daquele ou daquela que abre o seu coração e diz: de fato, eu sou simples, eu sou pequeno, eu sou humilde, eu nada sei,
eu quero aprender, eis aqui um servo, uma serva. São desses que Jesus precisa e quer. Dando um passo a mais, percebemos que aqui a morte de ambos. O texto vai nos dizer que quando o pobre morre, Lázaro, os anjos levam ele. E isso nos lembra o quê, meus irmãos e irmãs? Nas Sagradas Escrituras, quando se morre, os anjos levam. Primeiro a gente lembra de Assunção, nossa Senhora. Primeira comparação. Justamente para contrapor o pobre, o simples, o que passava fome, o que estava machucado e que os cachorros lambiam as pernas, foi o que foi levado pelos anjos para perto de Abraão, ou seja, para o lado de Deus. E o que o texto diz sobre o rico? O rico morreu e foi enterrado. O rico morreu e foi enterrado. Esse é o destino para aqueles que não aderem à palavra de Deus. Morre e é enterrado. Morrer e ser sepultado, para nós aqui na terra, é um rito que acaba ali. Mas para nós cristãos, nós morremos, mas estaremos face a face com Deus no céu. Nós não morremos para ficar debaixo da terra. Aquilo ali é só mais um corpo, um cadáver. O Espírito glorioso estará ao lado do Pai, assim como o de Lázaro, o pobre, o que estava machucado, o que sentia fome, o que vivia de migalhas. Esse conheceu a face de Deus. O rico morreu e foi sepultado. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus é muito eficaz aos nossos olhos, ao nosso coração. Veja, enquanto em Lázaro, pobre, existem várias identidades. Uma pessoa é composta de uma ou mais identidades. E isso acontece porque a pessoa vai se formando enquanto pessoa e ela vai trazendo para si alguns traços de personalidades e identidades. Lázaro, nós até decoramos tudo que ele era, coitado. Ele tinha muito, mas ele não tinha nada. Ele ofereceu o nada. O rico tinha. O rico tinha muito. O texto começa falando que ele vivia vestido de roupas esplendorosas, que fazia festas majestosas todos os dias, e em grandes lugares. Em contraponto, Lázaro nada disso. E é por isso que, ao vermos a forma com que Lázaro é levado e o rico é atormentado, temos a clareza: Lázaro herdou o céu, o rico herdou o inferno. Para nós, dentro da quaresma, é muito sério ouvir tudo isso e, sobretudo, introjetarmos em nossa vida espiritual, mística, de oração, porque nós seremos no futuro aquilo que irá acontecer depois que nós morrermos. Muitas das coisas serão a partir do que começou aqui. Talvez se aquele rico não fosse tão granfino, se ele não fosse tão empoderado, se ele não fosse tão intitulado, com roupas caras, festas de grife, tantas coisas esbanjando, ele estaria em outro lugar. E talvez se Lázaro não tivesse passado pelo sofrimento que passou, e nós temos isso no final do texto. Agora Lázaro, que sofreu, vai viver bem aqui onde está. Por fim, gostaria de dizer a vocês, queridos irmãos e irmãs, presentes aqui na nossa matriz do Rosário, nós temos 3 opções ao ouvirmos o Evangelho nesta quinta-feira de adoração. Quem somos nós? O rico? Lázaro? Ou até mesmo os cachorrinhos que lambem as feridas? 3 situações. Eu posso ser o rico quando eu não olho no rosto de alguém que precisa, quando eu não direciono a palavra, ou quando eu sou egoísta, ou quando eu não ajudo mesmo podendo, ou quando eu faço uma calúnia, uma discórdia, mesmo sabendo que é mentira, eu levo adiante. Como inúmeras possibilidades me levam a ser o rico. E a Lázaro?
como uma pessoa doada, humilde, sofrida, uma pessoa aberta, que sente fome, pede de comer, não rouba, pede de comer. Pedir é uma coisa, roubar é outra. Lázaro é a postura da humildade, mas também temos os cachorrinhos que eu gostaria de incluir para nós neste tempo de pensamento quaresmal, porque também podemos ser os cachorrinhos. Às vezes nós não temos nem nada do rico, nem nada de Lázaro, mas podemos pelo menos tocar as feridas daquele que vai estar ao lado de Deus. Poderemos ao menos lamber, tocar as feridas. Parece nojento o que eu estou dizendo, mas ao menos ter a coragem de tocar as feridas de alguém que um dia estará face a face de Deus. Meus irmãos e irmãs, certa vez eu estava em São Paulo, em Mogi das Cruzes, há mais ou menos uns 5 anos atrás, e eu fui participar de um retiro. Estavam os diáconos reunidos, o núncio daquela época ia visitar o retiro, e lá tinha muitos padres, bispos, e aconteceu ali na catedral, na grande catedral aberta, e teve uma missa muito bonita, e eu estou lembrando disso com muita emoção hoje, porque era esse o evangelho. E aconteceu ali, nós estávamos paramentados, tudo muito bonito, a igreja muito bonita, muitas flores, um incenso de primeira linha, povo, todo mundo bem vestido, o povo que frequentava lá, um povo de classe alta, classe média alta, e pronto. Mas no meio da celebração aconteceu o que acontece também aqui, viu? Sempre acontece aqui, de vez em quando uma pessoa ou outra aqui e faz um barulho, quer chegar ali no altar e quer colocar uma coisa aqui em cima, aí alguns já começam a ficar meio incomodados, se tira ou se não tira, se está tonto se não está, se está doido se não está. E aconteceu isso. E eu estava lá, eu era seminarista, eu estava atrás, porque eu estava ajudando na credência, como se fossem os ministros aqui. E no meio da homilia vem uma mulher, lá do fundo, com o cabelo todo despenteado, descalço, imunda, toda suja. Eu na hora falei, é um teatro. Eles estão querendo parafrasear o que está acontecendo no Evangelho, mas não é. A vida é assim, quando a gente pensa que é teatro, a verdade está batendo na nossa porta. Essa mulher entrou, e quando ela chegou lá na frente, vieram os seguranças, que era uma missa televisionada, pegaram ela, levaram ela para lá, e ela ficou muito triste, começou a chorar e tal. E nisso, eu e mais alguns seminários saímos e fomos até lá. E tentamos controlar ela. Ela falou, não, eu só queria chegar perto do bispo, né? O bispo estava lá, com Morandi, um báculo muito bonito. Eu só queria chegar perto do bispo e tudo. Aí quando teve a hora da comunhão, ela tentou entrar na fila da comunhão, eles barraram, os seguranças barraram, aí eu fiquei de longe, que eu não concordo com isso, e pronto. Terminou a missa, ela continuou lá. Enquanto ela não chegou perto de Dona Ani, ela não sossegou. E nós fomos até ela, com ela, até Dona Ani, para ela dizer o que ela queria dizer. Isso eu estava ao lado dela, eu estou relatando um fato que eu presenciei. Aí ela falou, eu queria comungar Jesus. Falou para Dona Ani, eu queria comungar Jesus. Aí ela falou, minha filha, não é assim, tem que ter toda uma preparação. Nós sabemos, né, como é a santa da igreja. De fato, ele não estava errado. Ele não estava errado. E aí não cabia dizer se ela estava embriagada, drogada, se ela era uma mulher louca da cabeça. Mas ele falou, olha, não é assim, tem que fazer uma preparação e tal. Pronto, Dona Ani saiu, ela continuou no cantinho chorando, ela olhou bem para nós, era ele, mais 3 seminaristas, e ela falou para a gente, aonde que fica aquela vasilhinha onde o padre lava as mãos? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, eu queria beber só um pouquinho daquela água, porque esse aí também tem o corpo de Cristo, porque ele lava a ponta dos dedos. Estou contando isso para vocês, porque às vezes a gente acha que é muita coisa na vida, né? Às vezes a gente acha que está levando Deus, mas é Deus que está vindo para entrar na vida da gente. Aquele rito que eu vou fazer aqui agora mesmo,
Ela pediu para beber um pouquinho daquela água, porque ela acreditava piamente que naquela água também estava o corpo de Cristo. Toda vez que eu prego sobre Lázaro, eu lembro dessa cena que Deus colocou na minha vida. E eu, sempre que posso, eu conto para edificar, para que nós possamos diminuir e para que o Cristo apareça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre.